Nós vamos tratar então daquilo que foi o tema da abertura dessa edição do WW, que são os impactos políticos, quer dizer, a presença na política do Poder Judiciário. A gente começa pelo mais recente desses impactos, que foi a cassação do mandato de Deltan Dallagnol, reportagem de Théo Cury. Deltan Dallagnol fez um pronunciamento no Salão Verde da Câmara e afirmou que perdeu seu mandato porque combateu a corrupção enquanto era coordenador da Operação Lava Jato. Hoje, o sistema de corrupção, os corruptos e os seus amigos estão em festa. A verdade é uma só. Eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção. O deputado cassado classificou a decisão como esdrúxula e ainda acusou o Tribunal Superior Eleitoral de fraudar a Constituição ao inventar um pretexto para que ele perdesse o mandato. Eles me cassaram por uma inelegibilidade imaginária. A Constituição e a lei da ficha limpa é clara. Ficam inelegíveis membros do Ministério Público que saem na pendência de processo administrativo disciplinar. É clara, é objetiva. Existia algum processo administrativo disciplinar? Não, nenhum, zero. Mas eles construíram suposições. Todos os ministros do TSE entenderam que Deltan pediu exoneração do cargo de procurador da República para driblar os 15 processos que estavam em andamento no Conselho Nacional do Ministério Público contra ele. Caso fosse condenado, ele poderia ser demitido ou aposentado compulsoriamente, o que o tornaria inelegível pela lei da ficha limpa. Dallagnol promete recorrer da decisão, que é mais um exemplo de decisões da Justiça mexendo o tabuleiro da política. Em outra frente, nesta quarta-feira, o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, decidiu enviar ao plenário a ação apresentada pelo governo que questiona a privatização da Eletrobras. Nunes Marques adotou um procedimento mais célere para que o processo seja julgado em caráter definitivo pelo plenário, deixando em aberto a possibilidade de analisar eventuais liminares. Boa noite agora a Creomar de Souza, sempre um grande prazer tê-lo aqui na nossa roda, Creomar de Souza, analista de risco da Dharma. Creomar, você prefere... Vamos fazer o seguinte, como sugestão de trabalho, independentemente do que você quiser dizer, obviamente. Nós temos uma abrangência dessas decisões dos tribunais superiores. A gente viu a do TSE em relação ao deputado, a gente viu agora no finzinho da reportagem do Théo Cury o quanto que isso impacta. O governo vai adiante numa ofensiva para recuperar o que ele considera seu direito de ter domínio da Eletrobras, e isto cai no colo dos juízes. Esta é a nossa normalidade? William, primeiro de tudo, boa noite para você, para o Daniel, que está aqui na minha frente, para o Caio, para a Raquel e para aqueles que nos assistem. Eu creio que essa é a normalidade, é uma normalidade criada também, e eu creio que esse exercício de memória é importante, pelo próprio sistema político. Se nós voltarmos ali nos primeiros passos da Nova República, nos anos 90, por exemplo, era muito comum, e eu assistia a isso ainda jovem estudante pela TV, reportagens em que mostravam em que a oposição ou a situação na época, quando perdiam uma votação no plenário, atravessavam a esplanada e recorriam aos tribunais. Ora, esse processo, a meu ver, foi alimentando uma lógica em que os juízes foram se sentindo cada vez mais à vontade para interferir na regra do jogo político. E aí tem um outro elemento importante em todos esses casos que você citou, tanto na abertura quanto agora, que é o fato de que em alguns momentos o próprio legislativo bate cabeça e não consegue encontrar bom termo para uma questão. E a urgência de determinadas decisões acaba fazendo com que aqueles que aguardam por elas recorram ao judiciário. Então nós temos uma situação em que há uma espécie de entrechoques ou de troca de coices, por assim dizer, entre os poderes. A política vai se judicializando e a justiça vai se politizando dentro desse novo normal que se apresenta para nós. Daniel, como é que vai se desdobrar na sua avaliação do cenário político, por exemplo, essa cassação do Deltan Dallagnol, em função da percepção que o público tem do papel dos tribunais? Veja, William, não é o único caso que pode chacoalhar a política nos próximos meses ou nas próximas semanas. Tem um caso que está um pouco fora do radar mais imediato aqui de Brasília, mas que deve ganhar atração nas próximas semanas, que é o seguinte:
Um deputado estadual do Ceará, o mais votado nas últimas eleições, que pode ser cassado, já existe de fato maioria entre os juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para a cassação dele e de todos os deputados eleitos do PL por uma suposta falha, incompatibilidade com aquela cota de representação feminina e de outras minorias. Isso está se espalhando, isso abre um precedente também para a cassação de uma série de outros deputados estaduais. Essa é uma cassação de toda a bancada do PL no Ceará, são 4 deputados estaduais. Esse movimento pode se repetir, abre um precedente em outros estados e deve dar muita controvérsia também nas próximas semanas. Então, esse movimento do judiciário está longe de se encerrar com o caso Deltan Dallagnol. Raquel, me pediu a palavra? Não, William, porque assim, o que mexia hoje com os bastidores ali da Câmara dos Deputados não era nem o Deltan Dallagnol mais, porque a Câmara já dá isso como perdido, mesmo os poucos partidários que ele tem. É Sérgio Moro. Porque nos bastidores, nos corredores ali da Câmara dos Deputados, o que todo mundo se perguntava é: Sérgio Moro vai ser cassado como foi cassado o Deltan Dallagnol? Tem uma ação correndo contra ele por conta dos gastos que ele teve na campanha ao Senado, que teriam superado um pouco previsto, porque ele era pré-candidato à presidência, etc., que corre no TRE do Paraná. E aí tem uma preocupação dentro do PL, porque o PL pediu essa ação, em vez de ser capitaneada pela esquerda, como foi a ação do Deltan Dallagnol, é capitaneada pelo partido de Jair Bolsonaro. Então, tem uma preocupação hoje dentro do PL, que é o seguinte: olha como o pessoal já se antecipa, né? Se os tribunais superiores, o TRE do Paraná ou, eventualmente, o próprio TSE, se recorrer, cassarem Sérgio Moro com uma ação nossa, do PL, de Jair Bolsonaro, como é que fica a imagem do PL? Hoje os bolsonaristas estavam lá atrás de Dallagnol. Sim, estavam na foto. Eduardo Bolsonaro Fizeram estava questão lá. de aparecer na foto, Caio. Bom, mas não surpreende também, né? Bolsonaro, ele é o subproduto da Lava Jato também. Surfou e foi eleito em 2018 no lavajatismo, né? Haja vista as bandeiras que ele fez, né? E que ele levou E, surpreendentemente, depois no governo, ajuda a selar e a enterrar a Lava Jato. O que eu acho interessante é que esse movimento do Deltan, ele é um ponto de chegada, eu não vejo como um ponto de partida. Ponto de chegada? Como assim? Ele é um ponto que começa no momento em que o judiciário ele encerra uma questiona, fase, ele é o ponto, são os últimos finalmente ali de um processo de implosão da Lava Jato. A partir os últimos acordes da marcha fúnebre da Lava Jato, é isso que quer dizer? Exatamente. Então eu não vejo como um ponto, acho que tem uma tendência hoje do judiciário retornar uma normalidade jurídica, né? Por quê? Porque a Lava Jato, ela serviu até certo momento, ajudou a derrubar a Dilma, e depois, quando ela começou a avançar para outros setores da direita, ou setores do próprio judiciário, começou-se a haver uma crítica muito grande à Lava Jato. E começa ali a morrer a Lava Jato. O governo Bolsonaro é eleito disso, por isso que eu tenho a percepção que o Bolsonaro é um produto também da Lava Jato na política brasileira, e ajuda a enterrar a Lava Jato. Esses caras saem, vão para a política e o sistema começa Mas você deixou derrotá-los. Você deixou uma boa provocação no ar. Você pondera que ser capaz de identificar uma tendência de volta à normalidade, sei lá como a gente vai definir normalidade. Sim. Agora, Creomar, seria isso possível diante das decisões imediatas que nós temos? Por exemplo, nós estamos aqui no nosso programa, a gente tem falado com muita intensidade de tudo que envolve fake news e da ausência de uma legislação que permita que esse debate encontre pelo menos um eixo. Ele tem um aspecto doutrinário abrangente da maior relevância, mas ele tem um aspecto imediato da política partidária mesmo, quem está a favor, quem está contra a pele das fake news, por exemplo, e a participação do Supremo. Como é que eles vão voltar para uma linha de normalidade? William, essa é uma pergunta muito boa e me remete a um elemento que o Caio está falando, né? Que é a questão de como o sistema reage e vai se acomodando dentro de uma determinada lógica.
Eu creio que a premissa fundamental, e pelo menos essa é a que nós usamos em termos de análise de risco político cotidianamente, é de que não há espaço ou vazio de poder. O que nós temos visto aí é que por uma série de elementos, sobretudo de 2013, 14 para cá, em momentos críticos e em temas críticos, como esse que você usou de exemplo, o Legislativo teve uma enorme dificuldade de encontrar algum marcador comum para uma regulação ou uma decisão sobre um tema fundamental. E eu não estou dizendo aqui, ou buscando a ideia de que é uma regulação ideal, eu estou dizendo qualquer regulação, qualquer acordo. A gente pode trabalhar com a questão do PL das fake news ou da censura, a terminologia que a audiência quiser dar. O fato é, o plenário da Câmara dos Deputados não conseguiu fazer um acordo, não conseguiu construir uma solução. Os juízes, os ministros do STF, em determinado sentido, se sentem pressionados por outros elementos, inclusive pressões da sociedade, para definirem a questão. À medida que esse espaço de construção legal não é usado pelo Legislativo, o Judiciário cresce. Então, eu creio que o caminho de normalidade, se é que haverá uma normalidade retrospectiva ou se nós teremos um novo normal, passa também pelo fato de que o Legislativo vai ter que entender que, em algum sentido, o ótimo é inimigo do bom. E você precisa fazer regulações e avançar em temáticas sob o risco de ir perdendo prerrogativas em temas que são fundamentais para o país. Você me pediu a palavra? O Kramar estava falando muito da questão, né, do Legislativo, como ele aciona continuamente o Judiciário, às vezes abre mão do seu papel. Mas o que a gente tem assistido também, William, principalmente nesse comecinho de governo Lula, é o Executivo. É o Executivo passando por cima de decisões do Legislativo e recorrendo diretamente ao Judiciário. Caso Eletrobras. Eletrobras é clássico, né? Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que o governo sabe que não tem maioria para desfazer no Congresso Nacional e que ele recorre ao Judiciário. Aí hoje a gente tem essa decisão do ministro Cássio Nunes Marques de agilizar o processo e levar direto a plenário. A decisão se justifica porque é um tema muito relevante, é muito difícil deixar uma empresa desse tamanho em suspenso, ela tem muitos investimentos para fazer, tem planos, tem projetos, mas assim, é um clássico de como o Executivo está tentando driblar o Legislativo indo direto ao Judiciário. Vamos ao que é mais sensível, Daniel. A pergunta é capciosa a você, ao Caio e também Raquel e Creomar. Nós estamos numa fase na qual o presidente terá a oportunidade de rapidamente indicar integrantes da Corte Suprema. Quanto que isso explica as movimentações dos tribunais superiores? Pois é um bom questionamento, William. Eu não tinha pensado um pouco sobre isso. Acho que o que você tem, claro, além de uma incapacidade do Legislativo de resolver seus próprios conflitos, como o Creomar citou, é uma tendência que eu acho que foi reforçada nos anos Bolsonaro, recorro aos anos Bolsonaro, pelo seguinte: a média foi de quase 2 ADIs ou ADPFs impetradas por partidos políticos na Suprema Corte por semana. É verdade que era um governo que legislava muito por decreto, na falta de maiorias legislativas mais consistentes, mas os partidos políticos também se habituaram a esse processo de usar o judiciário como uma espécie de contenção de atos que eles consideravam arbitrários ou autoritários. E esse movimento, me parece que quando um partido político ajuiza uma ADI no Supremo Tribunal Federal, ainda que ele saiba que não tem sucesso, ele cria uma percepção, pelo menos por algum tempo, de que o Congresso, de que a decisão do Congresso está sob suspeição e atribui ao Poder Judiciário um poder político que, em última instância, não lhe cabe, né? Isso tem acontecido e não sei se o Judiciário está disposto a abrir mão. É importante a gente lembrar que a Rosa Weber, presidente do Supremo, recentemente criou ali um primeiro normativo para fazer essa autocontenção do Judiciário, qual seja, você vai ter que, no caso de algum ministro que deu uma liminar ou que pediu vistas, devolver num prazo, se não me engano, de 90 dias para que o plenário delibere. Agora, só se puder arrematar, veja o que Lula disse em janeiro, William, corroborando a Raquel.
Nós temos culpa de tanta judicialização. A gente perde uma coisa no Congresso Nacional e, ao invés de aceitarmos as regras do jogo democrático, de que a maioria vence e a minoria cumpre aquilo que foi aprovado, a gente recorre a outra instância para ver se a gente consegue ganhar. Quem diria, 3 meses depois veio a ADI da Eletrobras. Caio, quanto que a vontade... O mundo jurídico é peculiar. Muito. Ele tem as suas, digamos, tem os seus rituais, tem as suas liturgias, tem as cortes, tem uma hierarquia muito própria, ele é muito, assim, protegido do resto da sociedade em boas medidas, é visto por muita gente como um grupo profissional que sabe proteger muito bem seus próprios privilégios e direitos. Quanto que essa movimentação em torno do Supremo ajuda a gente a entender ou não decisões que são tomadas? William, bom, comparando os 3 poderes, o que mais me incomoda, entre aspas, no Poder Judiciário é o fato dele não ir às ruas de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos, mostrar a cara para a população e pedir voto e prestar contas e serviços. Bom, eu sei que é do não contexto. É para isso que existe, pelo amor de Deus. Tudo bem, mas isso... Você não está Tem que ser querendo, assim, você não tá Caio. querendo eleger juiz de comarca, né, Caio? Tem que ser assim. Não. Mas isso tem um impacto no perfil, nas atitudes, no comportamento, na postura. Você ter um cargo vitalício é muito mais confortável do que você ter que ir de 4 em 4 anos aí no interior, ficar pedindo voto na praça e por aí vai. Isso tem um impacto. Ok, Dá mas um são conforto. poderes Tudo diferentes, bem, Caio. tudo bem. Esse é um dado. Não, eu concordo. Só uma observação. O Caio anda conversando com o Bibi Netanyahu, está conversando demais com o Bibi Netanyahu. É que o Caio é apaixonado pela política. Inclusive no Supremo. Não, e um segundo ponto, eu não olharia tanto a movimentação para o Supremo. O Supremo já são praticamente favas contadas. Eu vejo que o Lula carrega, a gente fala isso várias vezes, o trauma, o aprendizado da prisão, da Lava Jato, do impeachment da Dilma. Então, ele quer pôr lá o advogado dele, ok. Onde há muito mais forte e está ocorrendo muito mais intensamente isso que você coloca, são nas vagas dos outros tribunais, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal maior, mais amplo, 33 ministros, não é tão coberto, não é tão fiscalizado, e ali essa movimentação se dá muito forte. Pessoal, desculpa, Raquel, só para ir para o break, você quer na volta? A gente vai continuar mais ou menos em política, o Creomar continua conosco também? Não, só uma fazer uma observação rápida, William. Sempre existe, o judiciário não vai às ruas e não tem que ir mesmo, só que existe sim uma campanha de bastidor muito forte quando se envolve esses altos cargos. Você tem praticamente uma campanha, os candidatos vão e conversam com os senadores que têm que fazer as suas sabatinas, enfim, tem muito jogo político envolvido para a gente ingenuamente achar que nada disso mexe as pedras em Brasília.